Fala galera! Tô aqui hoje para trocar uma ideia astrológica com vocês a respeito dos eclipses que passaram agora na lunação de Escorpião, tá? E eu vou relacionar alguns pontos, né, dos dois eclipses para a gente ter uma noção de uma forma macro, de uma forma maior, de como esses eclipses se entrelaçam e os pontos que vão vir a se desenrolar nos próximos 6 meses. Por que eu falo nos próximos 6 meses? Por quê? Os eclipses, eles são marcos de mudança, né, nas energias, eles são pontos de virada, né, nas experiências que a gente, tanto individual quanto no coletivo, e eles marcam pontos de mudanças entre 6 meses, que são as mais visíveis, mas podem chegar até 18 meses, né? Então, entre esse eclipse, essa jornada de eclipse agora e os próximos eclipses, que são dia 20 de abril, e eu não lembro da outra data de maio agora, mas esse percurso entre um eclipse e outro, ele é colorido. Vou dizer de uma forma assim bem poética, né? Ele é colorido pelos mapas, né? Tanto dos dois eclipses que rolaram agora, em outubro e em novembro, nessa lunação de Escorpião. Então, bora lá. O primeiro ponto que eu achei massa entre os dois eclipses foi os dois virem com ascendente em Sagitário, né? O que é que isso quer dizer? O ascendente em Sagitário, ele são pessoas muito positivas, né? Então traz uma esperança, assim, no modo de ver a vida de certa forma, de acreditar que as mudanças estão acontecendo, nas suas crenças, num propósito maior, nas suas verdades. É também um ponto da justiça dos homens, né? Não sendo algo divino, espiritual, mas a gente andar com a nossa certeza, com a justiça. E, enfim, é a porta de entrada, né? Vai ser as verdades, a justiça, a sabedoria, o conhecimento. Ele vai estar, assim, bem em pauta. Vai ser a comissão de frente, né? Dos acontecimentos, né? Dos próximos 6 meses, né? E Sagitário também é a casa das relações internacionais. Então, as relações entre os países vão estar em pauta bem forte, né? Nesses próximos 6 meses, tá? E deixa eu ver aqui um pouquinho. A lunação escorpiana, ela começou no grau 2, né? Um grau que ele é um grau de poder. E junto com o nó do sul e Vênus, ele já aí logo em si ele já fala sobre uma quebra de poder, assim, bem forte, sabe? A Vênus é a regente tanto de Touro quanto de Libra, então Urano tá sendo acionado, tá? Dando lá com o nó do norte em Touro, eu acho que na casa 6, deixa eu ver aqui, na casa 6 do mapa, né, da lunação. E o que é que isso quer dizer? Que novas rotinas de trabalho vão estar em pauta, a saúde vai estar em pauta, a saúde do corpo físico, né? O que é que o corpo físico da gente precisa para sobreviver. E o quanto as pessoas de poder, elas conseguem tirar ou acrescentar, influenciar de certa forma na rotina do coletivo, né? Na estrutura e na estabilidade do coletivo. Então aqui já em si aponta que nos próximos 6 meses, por mais que o primeiro eclipse ele tenha tido, de certa forma, um efeito menor do que o eclipse em Touro, ele ainda assim traz uma perda de poder, principalmente de pessoas que administram o dinheiro de muitas pessoas, como por exemplo os bancos, né? Urano em Touro está em oposição ao nó do sul e a esses planetas em Escorpião, né? É interessante perceber que nessas passagens, né, de Urano em Touro, energia de Escorpião, Saturno em Aquário, ela tá mexendo com o eixo de coisas fixas. Então, é a relação que a gente tem em querer estabilizar algo que está sendo mexido. Então, assim, é muito difícil encontrar estabilidade estando parado, né? Durante os próximos 6 meses, a vida vai
pedir um movimento, seja interno ou seja externo, mas ela tá pedindo esse movimento de mudança crescente, né? Eu sinto meio que como que a gente tivesse no momento de romper o casulo mesmo, sabe? De ter ficado interiorizado e começar, a partir dos próximos 6 meses, a querer desabrochar, né? Pela quantidade de informação que veio nesse 2022, ano de Mercúrio, foi babado, um fluxo intenso, né? Muitos lados, muitas certezas, muita informação que a mente da gente não consegue, o corpo da gente não consegue acompanhar a mente, né? Precisaria de muito exercício, muita desintoxicação para a gente conseguir colocar em prática, né? Ou colocar na vida cotidiana da gente esse fluxo de informação do ano de Mercúrio. Vamos lá, outro ponto importante. Essa questão do recolhimento, Plutão em Capricórnio, ele tá passando em cima de um grau que fala mais ou menos sobre isso, né? Sobre a gente conseguir viver uma vida um pouco mais interiorizada. Porém, essa quebra dos valores, essa quebra do poder, ela tá num aspecto tenso, então pode tirar um pouquinho a gente da zona de conforto. Por exemplo, eu quero me recolher, mas eu não tenho como fugir nas notícias, um exemplo. Ou eu até quero abandonar certos valores na minha vida, ou certas estruturas de poder, mas eu não consigo perceber, não consigo me interiorizar. Ou a própria vida, assim, falando pra gente que nos colocando, né? À medida que as coisas vão sendo desconstruídas, a vida tá pedindo para que a gente se recolha e compreenda, né? Quando eu falo se recolher, não é tipo não ver ninguém, mas de fazer esse processo de introspecção, tá? Escorpião é um signo regido por Marte, por Plutão. Ele é a energia analítica de Marte, né? Esse Ares está lá guerreando. Escorpião tá lá analisando o oponente, onde ele pode agir da melhor forma. Que na realidade uma boa energia de Escorpião, ela demonstra lealdade, profundidade e intimidade, assim, num nível transformador na vida de qualquer pessoa, né? Então aqui, o primeiro eclipse, ele fala que é a partir do abandono de determinados valores que estão lá enraizados, talvez coisas que a gente não queria mexer, tá? Ele vai estar lá sendo expurgado, né? Então, muita coisa que a gente não quis, como eu posso dizer, dar veracidade, né? Que a gente não queria olhar, sentimentos que foram engolidos durante a vida também, que estão lá escondidinhos, eles podem sim vir à tona, ou se não já vieram, né? Esse período que antecedeu e o pós-eleitoral foi bem puxado, né, para a sociedade em si, a nível individual e coletivo. E a gente tá sentindo isso bem forte. Mas, vamos lá. Mercúrio em Libra tá na casa 11, tá? E isso é um aspecto massa, com um trígono com Marte em Gêmeos. Ele fala sobre a vontade da gente conhecer novas pessoas, ou se envolver em grupos de aparecer pessoas certas no momento certo do aprendizado, né? Por mais que a gente não consiga ficar tão interiorizado com as rupturas, né, que acontecem ao redor, a vida parece que está favorecendo para colocar as parcerias corretas na nossa direção, se a gente estiver realmente disposto a gerar novos hábitos, né, com Urano em Touro, tanto alimentares, quanto financeiros, quanto de relacionamento, quanto de cuidado com o corpo e entre outras coisas. Tá, deixa eu ver mais aqui que eu posso falar com vocês. Saturno no grau 18, tava fazendo uma quadratura ainda com Urano no primeiro eclipse em Escorpião, tá? E aqui em si já no primeiro eclipse ele traz muito a ideia de que Saturno em Aquário querendo mostrar assim um posicionamento que quer mostrar aquilo que estava sendo escondido, sabe? Verdades sociais que estavam sendo escondidas. E Urano em Touro querendo, assim, romper com os processos antigos, né?
trazendo essa quadratura. Então, de um lado tem uma estrutura social muito forte e organizada, e do outro tem a mudança que essa estrutura precisa fazer. E isso é uma tensão entre si. No segundo eclipse, Urano ele já está um pouco mais distante de Saturno, mas Saturno ainda está lá firme e forte nessa estrutura aqui, e está em outra configuração, que eu vou chegar lá, tá? Então, vamos lá. O mesmo Saturno, ele fez um trígono, mas não é tão forte, uma fluência, com o Mercúrio em Libra. Então, talvez tenha se formado grupos no decorrer dessa alunação, né, que fortalecessem a ideia que a gente tem de mundo, né, a ideia que a gente está tendo de aprendizado. As novas ideias de mundo, ou as antigas, né, para quem não conseguiu esse abandono de velhas perspectivas, a tendência é que a gente tente se fortalecer com os grupos que pensam parecido. Numa forma, assim, bem mais elevada, né, a gente consegue perceber que as diferenças são partes da engrenagem que a gente consegue fazer a roda girar. É um período de muito aprendizado, com pessoas diferentes e opostas a gente, tá? Elas talvez tragam muito mais conteúdo enriquecedor do que aquelas mesmas pessoas que só falam das mesmas coisas que a gente já sabe, né? Então, bora lá. Netuno tá fazendo um quincunce com esse próprio Mercúrio em Libra, né? Ele tá meio que recebendo uma tensão de Plutão, né? Um trígono de Marte e um quincunce de Netuno. O que é que isso quer dizer? A gente vai ver os defeitos das pessoas, a gente vai ver as entrelinhas das coisas. Aqui é mais ou menos o primeiro eclipse ele fala mais sobre a gente, tá? O que eu vejo, né? Fala mais sobre a gente, sobre as coisas que a gente precisa mudar, que vem no interior, aquelas emoções que a gente não... aquelas crenças que foram enraizadas e ficaram lá dentro da gente como aquela verdade que soa aqui. E na realidade a gente tá no ponto de chegar a essa modificação, né? E aqui eu falava muito sobre as parcerias, mas talvez nem todas as parcerias que sejam diferentes da gente, a gente tem que ter o posicionamento de que elas estão erradas. A gente precisa entender que as pessoas têm níveis de consciência diferentes e que as verdades elas são mutáveis a todo momento, né? Olha a cigarra já aí falando, olha a hora. Bora lá, pra ser um pouquinho mais rápido. Deixa eu ver se eu já falei de tudo. Escorpião, ele tem o regente de Plutão, né? E Marte. Marte tá em Gêmeos, já falei de Mercúrio. Acho que de pontos importantes eu já falei um bocado aqui. Vamos lá pro segundo eclipse, né? O segundo eclipse, que é o eclipse lunar em Touro, que foi agora nessa lua cheia, no dia 8, ele traz outra configuração, assim, tem coisas parecidas, mas tem pontos específicos que a gente consegue aí fazer uma junção, né? Vamos lá. O ascendente também é em Sagitário, tá? E ele tá com uma conjunção da Lua. A Lua tem a posição do Sol, né? Na Lua cheia. De um lado tá a Lua, Urano e o nó do norte, tá? E do outro tá em Touro. E do outro tá o Sol, Mercúrio, Vênus e o nó do sul. Mesmo de óculos eu tô enxergando direito, muito não. Aí o que acontece? A Lua e Urano no lado norte, em Touro, na casa 6, ela vai fortalecer a ideia da saúde, tá? O que acontece? Ela vai... É como se nos próximos 6 meses o emocional da gente ficasse muito ativado, a gente fosse ficar muito sensível, né? E é muito bom a gente ter cuidado nos próximos meses sobre como tá a relação da gente com o descanso, com o sono, com a alimentação, quais são as doses que a gente precisa tomar, assim,
de coisas favoráveis durante o dia para que a gente se sinta bem, né? Porque por mais que a gente tente encontrar esse ponto de paz e serenidade dentro da gente, a gente precisa ter condições mínimas externas. E quando eu falo a gente, é assim, tipo, todas as pessoas do mundo inteiro precisam ter condições externas favoráveis a isso, né? Alimentação, moradia, educação, saúde. E isso também constitui, assim, uma construção do que é saúde, né? Que é um termo tão amplo. Mas vem falando de saúde, vem falando do que a gente se nutre, né? Do que é que a gente veio se nutrindo há tanto tempo, né? Que pode tirar a gente dessa zona de conforto, né? Tanto o que é que a gente não descarregou lá no primeiro eclipse, lá do abandono, né? Não conseguiu descarregar. E meio que a vida vai trazer esses dois movimentos, tanto do descarrego quanto, ó, eu vou fortalecer a ideia do esvaziar, né? Do ir e do esvaziar. A lua em touro, ela tá exaltada, então é uma lua pleníssima, né? Só que quando ela vem associada a Urano, ela tá... Porque o Urano, ele fala sobre uma inteligência, sobre uma conexão de mente, assim, acima do que é só o nosso pensamento. É como se fosse uma teia pensando em conjunto. Tipo a ideia da internet, assim, em si, né? E só que ele tá acionando a Lua. E a Lua tá no modo lunar. Então, é um ponto de observação das nossas emoções. Do que a gente tá trazendo de lixo do passado. Tanto de hábitos de consumo, que veio relacionado à família, quanto até doenças também no físico, ou o que a gente tá fazendo, se nutrindo todos os dias, que pode estar gerando saúde ou tirando a saúde da gente, né? Se as relações que a gente tem no trabalho também, no nosso dia a dia, elas estão favorecendo ou não, né, o nosso contexto saudável em si, tá? Do outro lado, a gente tem o Sol, Mercúrio, nó do Sul e Vênus um pouquinho mais afastada deles todos, né? E o que é que isso quer dizer? O Sol estando lá junto de Mercúrio e nó do Sul em Escorpião traz que a gente pode encontrar uma dificuldade, um distanciamento, né? De como a gente mudar essas relações da gente no cotidiano, né? No dia a dia, em relação à saúde, em detrimento de pensamentos e ideias e formas que a gente se comunica, tanto com os outros quanto com a gente mesmo, né? Que a gente não enxerga. Aqui também fala sobre fofoca, né? Porque o Mercúrio tá na casa 12. Fala sobre uma comunicação mais elevada, mas que ela precisa ser materializada. O que acontece? Os próximos 6 meses, né? Segundo esses eclipses, ele traz muito uma ideia de que, principalmente quando Saturno entra em Peixes, a partir de março, e Plutão em Aquário, ele vai trazer uma ideia de que não adianta, como eu posso falar? Não adianta tanto só sentir e ser transcendental em si, né? A gente vai precisar começar a colocar em prática real os ensinamentos espirituais da situação, ou evolutivos, não sei como é que vocês chamam. Como assim? Quando eu tô lá em contato comigo aqui, na minha evolução espiritual, eu faço assim com yoga, mas assim, pode ser qualquer outra forma que a gente busque de evolução como ser humano, né? Quando a gente tá lá se procurando, se olhando, se analisando, evoluindo, né, moralmente, intelectualmente, espiritualmente, a gente tende a focar assim muito em si, né? E a grande pergunta é, esse grande foco em si, como é que ele tá colaborando no coletivo? Aí tá lá Saturno num triângulo do mal, fazendo uma quadratura tanto com esse Sol quanto com essa Lua, tá? Ele é o ponto. Geralmente quando tem um triângulo assim, o ponto que tá aqui em cima é o que eu costumo ler como indicativo do equilíbrio, né? Então tá uma situação mais ou menos assim, ó. Eu vou fazer as estruturas da sociedade que precisam ser construídas e as outras que estão estruturadas que precisam ir,
elas vão aparecer, elas vão surgir, né? Meio que um ponto que a gente não sabe muito bem como construir essa rotina de saúde, principalmente mental, porque Urano fala também um pouco do sistema nervoso, né? Da flexibilidade da gente também, pode acontecer de problemas de artrite, artrose, inflamações nas juntas, enfim. E a gente também não tem como voltar para o lado escorpião, que tá lá no Nó do Sul, né? Aquele velho pensamento da gente que empoderava a gente, talvez esteja indo embora, né? O que acontece? Quando a gente consegue visualizar o que as ideias da gente, o que o coletivo, o que a gente pode fazer de melhor em grupo, é que a gente vai construindo nesse dia a dia. Eu fiz uma postagem sobre isso no Instagram um dia desse, que é assim, uma brisa minha que falava sobre ter que se mover de um canto, né? Isso foi antes do eclipse de Touro, inclusive. Ter que se mover de um canto para chegar a um outro, porque aquele espaço ali já não cabia mais, né, a pessoa. E quando a pessoa ia a pessoa só podia se levar sozinha, né? E quando ela ia sozinha e chegava lá, o que acontecia? Não tinha mais caminho, tá? E quando parava assim, pô, e agora que não tem mais caminho, o que é que eu faço? E chegavam outras pessoas diferentes delas e a pessoa começava a ser remexida aquelas crenças, né? A pessoa ficava, tipo, que povo estranho, né? Tipo, eles não são parecidos comigo, como assim? Quando remexia lá aquelas crenças, a pessoa olhava para o caminho e ainda não tinha, tipo, não adianta tuas crenças todas sendo revestidas, ainda não tem caminho construído. Aí era quando a pessoa entendia ali que, independentemente do que ela sentia ou acreditava, tinha uma ação que precisava fazer em conjunto com as outras pessoas. Então, o foco estava muito mais naquilo da gente resolver, né? E esse eclipse de Touro, ele traz isso também. Tipo, eu não me comunico, eu não troco, eu não tenho aquele poder, né? Principalmente da comunicação, porque Mercúrio tá lá. Eu não tenho mais aquele poder sobre o outro que eu tinha, né? Traz muito essa ideia de aquilo que você se empodera, talvez ele venha associado com o seu maior medo. Então, quando você encara esse maior medo que você tem, né? De encara de frente ou passa pelo processo de obrigatoriamente ter que encarar o medo, porque a sociedade está sendo construída ou desconstruída, né? A gente consegue entender que não há controle do que a gente queria. Não sei se estou conseguindo explicar bem, mas é como se de alguma forma a gente não tivesse 100% certeza se aquela decisão, aquela forma de construção, ela vai dar certo no futuro. Mas a gente precisa focar nas ferramentas que a gente tem para construir no coletivo aqui e agora, né? E isso vai ser assim muito claro o que é que adoece e o que é que enaltece o coletivo, o grupo, a sociedade em si, tá? Vamos lá. Júpiter já tá em Peixes, junto com Netuno, né? Não tão próximos. Júpiter tá no grau 29 e Netuno tá no grau 22. Ambos retrógrados. E o que é que isso quer dizer? Eles estão em casa. Peixe está com os dois gigantes em casa, né? Então, a expansão da consciência, o que é visto, sentido, muito além dos sentidos que a gente conhece, ele tá ativo e tá, tipo, pra dentro, né? Porque tá retrógrado. O que é que isso acontece? A gente tá com um poder psíquico muito massa, mas de sentir o outro, de sentir as coisas, mas que isso pode ser, assim, também um ponto de fuga se a gente não se ligar. Por quê? Netuno, ele tá fazendo um trígono tanto para o Sol quanto para Mercúrio, então tá favorável pra gente abandonar certos padrões, pra gente, principalmente pra gente conseguir comunicar num nível mais elevado às outras pessoas as mudanças que a gente quer fazer daqui pra frente, né? Que eu acho que é outro ponto que esse Marte em Gêmeos vai tocar até o dia 12 de janeiro, que como é que eu posso dizer? Sagitário lá no ascendente, né? Sagitário, ele traz muita energia do conhecimento.
Então, a gente pode ter acumulado nos últimos anos muito conhecimento e, de certa forma, com uma quantidade de informações e todos os acontecimentos inesperados de 2020 para cá, nesses próximos 6 meses a gente pode ter surgir a consciência de como é que a gente vai criar novas formas de comunicação para que uma quantidade de pessoas com níveis de percepção diferentes, elas entendam, né? E é muito sobre comunicação. Não adianta ter tanto conhecimento, você não pode conhecer o universo. Mas se você não tiver uma forma fácil de comunicar, como explica isso às pessoas, você tá com seu conhecimento sozinho. Então, ou você aplica sozinho, ou você tenta interagir com outras pessoas de forma que elas também compreendam, né? Isso traz muito uma ideia dessa questão de querer evoluir moralmente, né? Por exemplo, eu aprendi que não se joga lixo no chão, né? Então, eu não jogo lixo no chão, então é uma regra que eu tô contribuindo para a sociedade, ao som dos cachorros. Mas existem outras pessoas que jogam lixo no chão. E eu tenho várias opções de como resolver isso. Eu posso chegar na pessoa e reclamar, nem reclamar, né? Mas avisar que ela jogou lixo no chão, que aí vai ser da pessoa se ela vai querer apanhar o lixo ou não. Eu posso ignorar e deixar o lixo no chão, porque a parte é minha, eu não posso fazer nada pelos outros. Ou eu posso simplesmente entender que a pessoa possa não entender que aquele lixo já vai ser jogado no chão e jogar por ela. Ou eu posso fazer os movimentos, ó, deixa o lixo aí, bora lá pegar e colocar no lixo. É um exemplo bem chulo, mas é com mais ou menos isso que eu quero dizer, que tá sendo exposto que as pessoas têm níveis de percepção diferentes. E assim, criticar assim, apontar, diminuir, não vai adiantar em nada. Assim, né? Tentar colocar as ideias na cabeça de pessoas que não estão procurando ali, Martin Gêmeos, novas formas de aprender, também não vai adiantar. Então a ideia é de como é que eu coloco todo esse conhecimento de mudança, de melhora, de nova construção social, no meio de tantas pessoas que acreditam ou não, sabe? É como se a força que a gente tivesse for o poder que a gente tem tá na descoberta de como trocar, de como se comunicar, tá? Bora lá. Deixa eu ver. Marte ainda tá em quadratura com Netuno, o GPS é 100% interno. Por mais que a gente esteja sentindo assim as coisas, meu Deus, tem um besouro louco aqui. Por mais que a gente esteja sentindo assim, não pra cá não, besourinho, fica aí na paz. Por mais que a gente esteja sentindo assim os ventos da mudança, tipo, é só o vento, né? Meu Deus, de onde é que tá vindo isso? Aqui pode a gente ter que fortalecer a busca espiritual, porque a gente pode surtar, né, no meio do caminho. Netuno, ele traz uma consciência superior, de compaixão e tal, e Marte em Gêmeos é essa procura, né? Talvez a gente esteja, algumas pessoas, não é para todos, claro, estejam com muita dificuldade de se entender nesse processo de como se colocar a sua verdade no caminho do outro, né? Que de certa forma acaba que quando a gente aprende algo, né, a gente coloca algo na bagagem, a gente sabe que vai ter que deixar algo de fora também, né? E nem todo mundo também tá querendo enxergar as mudanças, e elas, para alguns, vai ser a onda vai vir, né? E o pessoal já vai estar mais consciente e vai lá e vai nadar por debaixo da onda, e alguns a onda vai vir e vai bater mesmo forte, porque não vai dar tempo de entender, né? É como se as mudanças externas estivessem vindo numa velocidade nos próximos anos, eu não vou dizer nos próximos meses, mas nos próximos anos elas estão vindo numa velocidade que a compreensão da gente pode não estar acompanhando nesse mesmo raciocínio. Vale lembrar que a gente está no ano de Mercúrio,
no ano menor de Mercúrio, que vai até março de 2023, e num ciclo maior de Saturno, que vai até de 2017 até 2052. Então a gente tá no primeiro passo de amadurecer, assim, a mente da gente para uma nova sociedade, né? A partir do ano que vem é o ano da Lua, então eu trabalho com as nossas emoções, né? Como a gente consegue amadurecer emocionalmente, e é outro rolê, né? E vem aí muitas mudanças. Mas vamos continuar no mapa da Lua cheia, né? Do eclipse em Touro. Plutão ainda tá aqui fazendo um quincunce com Marte retrógrado. É mais ou menos assim que lá dentro da gente, a partir do momento que passa as desconstruções, a gente sabe que é necessário um tempo de pausa. É necessário um tempo de aprender, de ir, de estar atrás, de trocar, mas a pausa também é necessária para a gente conseguir se situar no que está acontecendo, tá? Vamos lá. Marte em Gêmeos está sendo super acionado, e quando Marte é acionado, a gente procura o que é que está sendo ativado na casa de Áries, né? Que é o Quirón, e o que é que está sendo ativado lá em Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, né? Mercúrio tá junto com o Sol, né? Quase dentro do coração do Sol, nesse eclipse, e faz vários aspectos assim em relação a Urano, né? Como eu já falei antes. E esse Marte em Gêmeos também faz um quincunce de 5 graus com a Vênus em Escorpião, né? É mais ou menos assim. É aquela sensação de... Como é que eu posso dizer? De compreensão, aspas. Eu não sei explicar. Aquele sentimento, aquela mágoa. Tipo, eu sei que é o caminho certo a se fazer, que eu deixe algo que eu desejava para trás, e isso vai me fazer procurar outras coisas. É desconfortável, mas eu sei que é o caminho certo. A busca, a troca, novas formas de comércio, com Netuno ali também apontando, e traz também um aspecto que fala assim de... Eu não tô vendo muito bem onde é que vai dar esses resultados, e isso meio que me deixa com a sensação não confortável, né? Causa uma tensão sobre o que procurar, né? Tô tão acostumado a só chegar em algum lugar, né? Às vezes, quando a gente passa muito tempo tentando chegar em algum lugar, em algum ponto, em algum canto, né? A gente percebe que nesse foco do chegar, a gente esqueceu de olhar pro corpo da gente, de como é que tava lá, as dores, o que é que... Um exemplo, se eu passo todos os dias digitando no computador, tô travada, né? E, sei lá, eu não me importo a quantidade de vezes que eu bebo água, ou que eu faço xixi, inclusive beber água, ou que eu faço xixi, ou que eu me alimento, eu como, me alimento, só quero lá chegar no meu foco, que é, sei lá, ter uma Hilux, um exemplo, né? Talvez você nem chegue a ter a Hilux, né? Porque tem muita inconstância no dia a dia. Não tente planejar muita coisa a longo prazo, porque a tendência é que as coisas mudem assim, de forma bem abrupta, né? E voltando ao Netuno com Marte em Gêmeos, o que é que acontece? No meio do caminho eu posso perceber que... como é que eu posso explicar? Que eu não vou conseguir... Eu vou perder muito mais, né, do que eu ganharia se eu continuar no mesmo foco que eu tava. Então, essa ficha de cair na real, do quanto você... dos outros caminhos que você poderia ter procurado, ela é um desconforto, tá? Nesse mapa, a alunação de Touro, tá? Saturno tá fazendo um trígono com Marte em Gêmeos, tá? Ele tá super facilitando, assim, olha, essas desconstruções, esse mostrar na cara da sociedade os aspectos que precisam ser expurgados, tá fazendo com que a sociedade se movimente como coletivo, e que a gente também procure não enraizar coisas tão densas assim na sociedade, né? Procure procurar uma forma mais leve de viver
de que o contexto em si esteja bem, que agora, depois desses 6 meses, talvez o estar só em si bem não seja tão favorável, mais favorável do que todos estarem bem. E isso a gente precisa aprender, né? O Quiron também tá fazendo um quincunce com o Sol, deixa eu ver aqui, não, tá fazendo um quincunce com o Mercúrio e o nó do norte. O que é que isso acontece? Fala de novo, né, sobre as coisas que a gente precisa deixar, principalmente pensamentos, formas de comunicação. Talvez a gente tenha que reavaliar trocas, né? Forma como a gente troca com irmãos, com... Até aqui também pode ser questões judiciais, não posso dizer, de terras, né? Enfim, todas essas questões de abandono do poder ou de diminuição do poder em si que o Nó do Sul em Escorpião traz, do poder que eu tenho em relação às outras pessoas, ele tá fazendo um quincunce com Quiron em Áries, que é tipo... causa enfiar o dedo na ferida, né? Nem todo mundo sabe lidar com o poder, assim... Se todo mundo tivesse poder, nem todo mundo saberia lidar com isso. É mais ou menos isso. A gente tá aprendendo a dar poder às outras pessoas também, e o simples escutar outras pessoas já é o passo do poder, né? Como assim, Rafa? Como é que você pode explicar de uma forma mais fácil? Vou nos exemplos, né? Como é que eu posso arrumar uma forma de poder, um exemplo nessa questão? Eu tô lá procurando meu autoconhecimento, meditando, fazendo yoga, massa. Eu busco várias terapias, desenlaces energéticos e consigo, sei lá, ver enlaces na minha família, no passado, enfim, tô de boas. Quando eu saio, eu vou lá quebrando um monte de crenças minhas, né, nesse decorrer. Se todo mundo fizer isso, a gente vai perceber que cada pessoa tem uma crença diferente, uma verdade diferente, então todo mundo é diferente. Então a gente perceber que todo mundo é diferente, que a gente pode desejar o melhor para todo mundo, é uma coisa que nem todo mundo tá preparado, né? Então vai tocar na ferida, assim, de muita gente, porque é a relação de morte e vida, né? Então, quando a gente quer muito algo, a gente perde muito algo. E o ano que vem é um ano extremamente kármico, assim, de lei do retorno, né? Então, vai ser babado, né? Essa quincunce aí. Principalmente em relação à estrutura como a gente pensa que já não serve mais no meio social, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui fala sobre... Deixa eu ver o que eu posso falar mais pra vocês. Falei, Plutão, quincunce. Eu acho que é isso. Por enquanto. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Aproveitem essa passagem de Júpiter em Peixes para limpar aí os porões internos das crenças, tá? Porque na minha concepção, tô falando dos eclipses, né? Tô falando dos estudos que eu faço dos planetas e dos aspectos que eles fazem nos próximos anos, né? Vai vir muita mudança, assim, que requer muita união coletiva e... assim, a gente começar a pensar o quanto a falta das necessidades básicas entre as pessoas prejudica a gente se relacionar com um todo, né? Porque se a gente tem o básico para viver, é lógico que é muito mais fácil que a gente gere, crie, produza, que a gente tenha uma harmonia maior. Já é difícil na convivência com o outro, né? Mas que a gente gere uma harmonia maior. Mas a gente, todo mundo conseguir virar essa chave de entender que todo mundo merece o mínimo,
assim, parar de sobreviver e a gente entender que todo mundo merece o mínimo para viver, é um processo que talvez os meios externos, eles não esperem que o tempo da gente para criar um hábito, né? Então é meio que... Como é que eu posso explicar? As mudanças que vêm externas, elas são mais de união, assim, mas esse ponto de união, ele vem através da compreensão que muita coisa precisa ser deixada para trás. E tem coisas que a gente vai fazer voluntariamente e tem coisas que a gente não vai conseguir fazer voluntariamente, né? E aqui nos próximos 6 meses, assim, esperem todas as mudanças possíveis e imagináveis. Inclusive, assim, não tentem ficar tão na pilha de, eu não tô conseguindo fazer. Procure mais olhar, assim, ao redor, o que é que você pode fazer de melhor naquele momento e acredite que era aquilo ali que você poderia fazer. Porque a inteligência... Uma vez eu escutei uma frase que, assim, tá me marcando muito esse eclipse, né? Que eu achei que combinou bastante, que ele falava assim, que a inteligência, o ser humano tá aqui na Terra, né? Para aprender a usar a inteligência. E tanto as relações sociais da gente quanto a natureza, elas estão o tempo todo colocando essa inteligência à prova. Então, depois que eu percebi isso, eu comecei a agir assim, principalmente em situações que eu tenho uma crença limitante, inclusive, de que aquilo me atrapalha, por exemplo, né? Eu comecei a pensar em como é que eu posso fazer o meu melhor nessa situação. E assim, eu não sou em todas as situações que eu consigo pensar dessa forma, mas assim, melhorou muito a minha vida, assim, acho que eu consigo pensar como nessa situação eu consigo fazer da melhor forma, porque tem coisas que não tem o que se fazer. É como eu consigo agir da melhor forma em determinadas situações. E é isso. A gente vai ter ainda um Mercúrio retrógrado em Capricórnio, eu vou fazer outro vídeo. E quando o Júpiter entrar em Áries, que eu tinha prometido também, né? Agora o Júpiter voltou para Peixes, eu falei que ia fazer um vídeo e fiz. Quando ele voltar para Peixes em movimento direto, eu faço outro. Quando ele entrar em Áries, também eu faço outro vídeo pra gente conversar um pouquinho. Já se preparem que ano que vem é o ano da Lua, então vai mexer muito com as nossas raízes, vai falar do povo. Com Júpiter em Áries, assim, vai ativando o Plutão e o Quirón no Brasil na casa 2. A gente pode ter, assim, muitas disputas calorosas. Muita gente que para aprender a lidar com o emocional, amadurecer o emocional, vai ter que lidar com várias emoções, né? Inclusive essas que estão aparecendo agora, que tá deixando a galera tão louca de Kisuke, que de alguma forma foi calada, né, na pessoa, no ser humano, né? Já que a gente viemos todos nós de uma sociedade que calou tantas emoções, né? A gente pode usar sim as emoções, as quentes, tipo a raiva, para um exemplo, né? Como combustível para coisas positivas, pô. Sei lá, para correr, assim, gastar dessa forma, né? Ao invés de usar contra outras pessoas, afinal estamos todos no mesmo planeta, somos todos humanos e todos nós merecemos ser aquilo que a gente veio ou que deseja ser. E é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês, né? Desculpe aí a falta de iluminação adequada e a demora. E é isso. Se vocês gostaram, mostre esse vídeo para alguém que goste de astrologia e comenta aí o que é que vocês estão sentindo desses eclipses, se tá passando fluente ou se tá passando dificuldades, desafios, né? E é isso. Eu espero que todo mundo consiga tomar água, que é importante, né? Se alimentar bem, que é outro ponto importante, né? Auxiliar as outras pessoas que precisam, tá? E que a gente consiga construir novas formas de sociedade. Cada vez que consiga abraçar mais as diferenças que vêm por aí. E é isso. A vida vai dar uma oportunidade pra gente resetar isso tudo e espero que dê muito certo. Um beijo e até a próxima.